Hoje, dia 7 de dezembro, faz mais de um ano que eu iniciei a minha jornada, vamos dizer assim, tentando ganhar dinheiro na internet. E eu fiz isso como editor de vídeo, né? Só para não enrolar muito, tá aqui quanto que eu consegui. Foi um pouco mais que isso, só que eu vou tentar dar um blur aí em alguma informação, tipo meu nome e tudo mais. Hoje, dia 7 de dezembro, basicamente faz mais de um ano que eu comecei a minha jornada pela internet para tentar ganhar dinheiro. Eu fiz isso, tentei, na verdade, fazer isso como editor de vídeo, não deu muito certo, né? O dinheiro que eu ganhei aqui, como vocês podem ver, eu vou tentar dar um blur aí no meu nome, algumas coisinhas aí. Não que eu quero esconder, mas eu não sei se essas informações, tipo, pô, já tenho pouco dinheiro, os caras ainda vão pegar, né? Então não sei. Mas, basicamente, aqui eu tenho 832 reais, né? E aí uma parte desse dinheiro eu converti para poder enviar 200 para outra conta. Mas acho que vocês vão acreditar em mim que eu tinha aqui 1.000 reais, certo? Mas não era demais. E eu fiz isso, como eu já falei, como editor de vídeo. Só que, basicamente, se eu tenho uma conta internacional, como a Wise aqui, é porque o meu cliente era gringo, tá ligado? E mesmo assim foi esse dinheiro ridículo, né? Vamos dizer. A não ser que fosse só pra um vídeo, aí seria pica, mas não é. Tudo começou assim de maneira resumida quando eu acabei de fazer o Enem, no final do ano, se eu não me engano. Acho que foi. O Enem ele sempre acontece nos dois primeiros domingos do mês, tá ligado? E eu acho que ano passado foi dessa maneira mesmo, é porque esse ano foi 9 e 16. Mas ano passado não foi isso. Não que eu tenha feito esse ano, né? Mas eu acabei olhando pra poder falar isso aqui. E aí, quando eu terminei o Enem, eu percebi que todos os meus amigos me abandonaram, ninguém queria jogar comigo, né? Sim, eu só queria jogar, né, mano? Eu estudei o ano inteiro pro Enem e tal. Eu tô sendo meio dramático, mas sei lá, mano, os caras tinham coisa pra fazer, né? É engraçado. Só que. E aí ninguém queria jogar comigo, né? Eu ia falar engraçado que foi no final do ano, né? Que é estranho, mas pode ser assim, né? Apertou no final do ano. Tudo bem, não vou ser chato também. Mas aí isso me deu um pensamento, me deu uma lembrança que era um vídeo aqui de LoL, que era esse daqui, como vocês podem ver. Ele não tá em preto e branco, deixa eu só desativar isso, pronto. Então, basicamente, foi esse vídeo aqui que eu tinha iniciado no início do ano, só que eu não consegui terminar, porque eu tentava conciliar, tipo, fazer esse vídeo e estudar pro Enem. Só que aí, tipo, eu estudava o Enem pro dia todo e ia tentar editar esse vídeo no final do ano, que o Enem era a minha prioridade, né? Então, obviamente, eu fazia ele primeiro. No final do ano, não, desculpa, no final do dia. Só que, mano, a energia era zero, assim. E eu percebi, pô, cara, vamos focar só em uma coisa, senão você tá fazendo tudo mal feito. Pra ter uma certa lógica, esse canal aqui tá desativado, tá? Mas eu vou colocar o período inteiro dele. Ou o período de 2024, vai. Pra ter uma certa lógica, eu tenho esse canal aqui há um tempo. Eu tava tentando reviver ele, por isso que eu tava fazendo aquele vídeo. Qual que foi a dinâmica, assim? Eu acabei não falando, mas esse projeto do Enem, ele começou em 2023. Deixa eu até colocar o ano 2023 aqui. Quando aparece esse canal aqui, eu acredito que foi em março, então eu vou botar em março. Foi basicamente em março. Então o que aconteceu foi bem simples, né? Eu tomei a decisão de fazer o Enem em 2023, como eu já falei, eu estava afastado. Não veio ao caso, né? O que estava acontecendo comigo, mas eu estava perdido na vida. E aí eu percebi que entrar na faculdade seria algo difícil e que talvez isso pudesse me ajudar, né? Eu não queria detalhar muito isso, assim e tal, mas quando eu digo algo difícil é porque tem várias habilidades envolvendo aquilo. Então, tipo, sei lá, o Enem, por exemplo. Você precisa aprender a aprender, você precisa ter disciplina, você precisa cuidar do seu corpo e uma série de coisas. Então eu percebi que isso poderia me ajudar a, tudo bem, tem essa série de coisas, tem essa gama de coisas, talvez eu não goste de tudo, talvez eu nem goste da faculdade, mas tem tanta coisa aqui que eu vou estar exposto, que eu vou precisar aprender, que eu vou encontrar o que eu quero, sabe? E realmente aconteceu, né? Mas aí nesse período eu precisei pensar o seguinte: eu lancei esses vídeos, né? Eu lancei esse primeiro vídeo aqui, jogando torneio de Aran e tal. Pra quem não sabe, eu tô falando do LoL, League of Legends. E aí eu lancei esse vídeo aqui, eu lembro que eu lancei só pra o YouTube entender, né? Eu tenho esse canal é de LoL. Foi basicamente pra entender isso, né? Eu não tinha nenhuma pretensão de lançar uma sequência de vídeos. Tanto é que ele ficou parado, né? Eu acho que eu criei o canal aqui, lancei o vídeo e ficou parado, sem nada. Aí, cerca de um mês depois, deixa eu ver. 30 de dezembro a 21, cerca de um mês, né? Eu lancei o segundo vídeo, que foi esse daqui. Ele já foi um pouco mais pensado, que foi um tema de estatística, né? Que eu pesquisei o que era mais pesquisado pelos jogadores. E aí foi isso, né? Que foi de configurações do LoL, basicamente. E aí o vídeo, se eu não me engano, rapidamente ele atingiu muitas views, né? Por exemplo, em um mês ele já tinha 17 mil views. Coisa que é muito interessante, né? Para um canal que acabou de ser criado. Muito interessante. Aí deixa eu ver, em 2 meses já tava com 30 mil views. Então foi muito interessante. Só que aí nesse período aqui em março eu percebi que eu precisava focar em alguma coisa. E eu me fiz a seguinte pergunta, bem simples. O que é que eu quero no final do ano? Se hoje fosse o final do ano, o que é que eu ia ficar mais feliz em ter conquistado? Ter entrado na faculdade que eu quero,
Só pra deixar claro, o objetivo, o pensamento foi bem simples, né? Eu vou querer medicina. Por quê? Porque é literalmente o curso mais concorrido. Então, como eu não sabia o que eu queria, se eu conseguisse entrar no curso mais concorrido, eu conseguiria passar em todos os cursos. Então, esse foi o meu pensamento. Então, eu pensei, beleza. O que que eu quero no final do ano? Eu prefiro passar em medicina do que ter um canal popular. Esse era o meu pensamento naquela época. Então, por isso que eu abandonei o canal, né? Mas eu acho que eu não abandonei aqui agora, não. Eu tava lembrando. E eu abandonei aqui, beleza. Aqui de fato eu abandonei. Se a gente for colocar mais o canal, ó. Vou clicar aqui a primeira vez. Não, peraí. Aqui. E aí a gente tá em março, deixa eu botar, sei lá, pro final do ano, né? O 2023 inteiro. Porra, confundi tudo aqui, mano, peraí. Pronto, coloquei 2023 inteiro, tá vendo? Eu só postei 3 vídeos depois que o canal foi criado. O vídeo de Aram pra simplesmente definir pro algoritmo qual que era o meu tipo de canal, que é um canal de LoL, de gameplay. Depois fiz um vídeo pensado, depois fiz um vídeo menos de pesquisa, tá ligado? Um vídeo mais de recomendação, assim, não sei se vocês vão me entender, mas a ideia foi essa. E aí abandonei o canal e acabei focando no Enem. Nesse ano eu não consegui ser aprovado, certo? Só que como era o primeiro ano, eu consegui perceber como é que eu conseguiria. E aí o vídeo não é sobre Enem, né? Então não vou perder muito tempo com isso. Mas eu fui pra mais um ano de Enem. Só que nesse período eu percebi assim, cara, eu vou tentar conciliar o canal junto com o Enem, tá ligado? Só que não deu, mano. Porque, como eu já falei, eu estudava o dia inteiro pro Enem, que era a minha prioridade, e à noite eu tentava editar o vídeo, mano. Só que aí, ó, deixa eu mostrar pra vocês o que aconteceu. Eu simplesmente não tinha energia pra editar. E eu vou colocar o ano inteiro de 2024, tá? Porque vai ter um vídeo aqui no início do ano e depois eu vou parar, ó. Teve o vídeo do início do ano, que é janeiro, 14 de janeiro, foi um vídeo exatamente igual ao vídeo. Ah, inclusive eu nem atualizei a data, né? Tá 2024, aqui eu já atualizei, tá 2025. A mesma ideia, só que não pegou tantas views. Isso é engraçado, né? Porque esse vídeo aqui foi bem mais editado, mas tudo bem. Talvez eu tenha errado em alguma coisa, terminei o título, não sei. Ou, talvez até nessa edição foi ruim, mas isso não vem ao caso. Eu lancei esse vídeo e parei. Eu parei por quê? Porque eu pensei isso novamente de, preciso focar só em uma coisa? Não. Porque eu não tinha energia, eu simplesmente não conseguia editar esse vídeo aqui. Então eu passei o ano inteiro tentando editar esse vídeo, até que eu acho que ou foi setembro ou foi agosto que eu falei, mano, desisto. Não vai dar pra editar esse vídeo e meu Enem não tá tão bom. Eu não tô tão afiado, tá ligado? Como eu gostaria de estar. Então eu falei, vou focar pro Enem. E aí finalmente chegamos aonde eu estava falando, que foi quando eu acabei o Enem e o pessoal me abandonou. E aí eu percebi o quê? Cara, eu vou terminar aquele vídeo, né? Tô fazendo nada mesmo. E eu tava desistindo completamente. Já tinha desistido completamente desse vídeo aí, da ideia dele e tudo. Mas decidi lançar. E aí, mano, o vídeo saiu muito rápido, cara. Eu acho que. Eu lembro que eu terminei de editar esse vídeo em uma semana, cara. Pra esse resultado aí, tá ligado? Então foi um vídeo que eu demorei o ano inteiro. E depois, de fato, terminei ele em uma semana. É que eu queria ver a data, assim, tipo. E aí eu lembro que nesse período aqui, quando finalmente eu terminei esse vídeo, que tive esse resultado pífio, né, mano? Ridículo, assim. E por mais que seja um vídeo chato, tá, rapaziada? Eu não concordo com esse tipo de edição Mister Beastizada, vamos falar assim, né? Muito dopamina, sei lá, mano. Muito ruim esse tipo de edição. Eu não concordo com ela. Mas, mano, foi uma coisa que deu muito trabalho. Eu lembro de dar muito trabalho, tá ligado? E ficou um vídeo legalzinho, tá ligado? Acho que é ruim pro estilo que eu gosto hoje em dia, mas deu muito trabalho. Isso daí eu não vou negar. E aí eu fiquei muito desanimado. Até que eu lembro que teve um período que, nesse ano aí, teve a tal da luta do Mike Tyson, né? E eu lembro que no dia, assim, eu nunca tinha assistido uma luta de boxe e tal, ao vivo. Eu falei, pô, legal, vou querer ver, mano. Só que demorou pra caramba, velho. Porque eu já tinha assistido o MMA, o UFC e tal. E eu sabia que era tarde, mano, mas não imaginava que era muito tarde. A porra da luta. Eu acho que eu comecei a assistir, mano, eu comecei a assistir que horas aquela porra? 9 horas, 10 horas. A luta só foi 3 da manhã, cara, se eu não me engano. Então demorou muito, pô. E aí, naquele tempo, eu fiquei. Esse tempo, né, que de 10 horas, 9 horas até a luta de fato acontecer, eu fiquei pesquisando um monte de coisa assim. E aí, como eu tava pesquisando coisas de YouTube e tal, finalmente apareceu um canal aqui pra mim, que foi esse cara aqui, esse tal de Econ Lifter. E aí, esse Econ Lifter, mano, ele não tinha esses vídeos todos, inclusive ele tinha outros vídeos, ele só tinha 2 vídeos. Esse e um dele sem camisa aqui, tipo, falando, acorda, bro, não sei o que e tal. Só que o vídeo que me chamou a atenção foi esse daqui. Foi esse vídeo do como ganhar. Como na verdade ele fez 2.000 contos, tá ligado? Fazendo vídeo pro YouTube. E aí, mano, se você for ver esse vídeo aqui, ele tem uma estratégia muito simples e até talvez nojenta. Que como é que é? Basicamente ele pega vídeos já, pica vídeos que já tiveram muita views. Ele até acabou de mostrar um aqui. Ele baixa esses vídeos, como já tá sendo dito aqui. E ele simplesmente coloca um comentário por cima, um comentário ridículo, que tipo, o cara tá basicamente descrevendo o que tá no vídeo, sabe? Eu não sei se isso ainda hoje em dia é considerado e de fato dá view, mas era algo que nessa época dava. Então, mano, qualquer dinheiro fácil
Pô, e se ilude, tá ligado? Um jovem como eu naquela época. Então eu fiquei iludido e eu falei, cara, eu vou tentar essa parada. E aí eu lembro que nesse mesmo dia do Mike Tyson, eu tenho uma coisa, né, de quando eu decido quando eu decido algo, eu gosto de fazer uma mudança na vida real, sabe? Uma mudança realística pra que meio que eu marque o início daquilo. Como, por exemplo, esse vídeo, né? Tô querendo marcar algo com ele. Então foi aí que eu lancei o primeiro vídeo. Deixa eu só entrar na conta pra mostrar pra vocês. E aí, mano, foi esse vídeo aqui, E se ó. eu te contar que o Diego Ribas já sabia? Tá vendo? Vocês estão vendo que é a minha voz, né? Foi esse vídeo aqui que eu fiz pra simbolizar, né, o início desse canal. Que, pra quem é flamenguista e tal, sabe que em 2019, né, teve aquele lançamento do Diego e tal. E aí a galera dizia, ah, foi chutão, não foi, tá ligado? Aí eu simplesmente mostrei que muito tempo antes, né, na Copa América, ele fez a mesma coisa. Então ele meio que sabia o que ele tava fazendo, tá ligado? Não foi cagada, é isso que eu quis dizer. E aí, beleza, mano. E até, inclusive, esse canal, né, gostaria de mostrar. O canal pega view até hoje, mano. Mesmo que eu tô literalmente há um ano sem postar vídeo, cara. Eu não consigo mostrar. Não, eu consigo, né? Esse ano foi 2024, foi o ano que eu postei. Olha, o único período que eu postei vídeo. Se eu botar tudo, vocês vão ver que é verdade, ó. Pronto, acabou, não tem mais vídeo, tá ligado? Literalmente todo o período. E o canal ainda pega suas viewzinhas aí, tá ligado? Mas aí qual que foi a ideia desse canal aqui? Eu tentei seguir a ideia do cara de pegar vídeos já picas, só que eu implementei algo a mais, que foi o que eu percebi o seguinte. Cara, acredito que eu queira fazer algo que eu gosto, né? Senão eu vou desistir. Então eu simplesmente peguei essa ideia de futebol do Diego Ribas, que eu acabei de fazer, e eu continuei ela. De maneira bem resumida, eu vou colocar o ano 2024 aqui. Eu fazia shorts de. Como que eu posso dizer, mano? De histórias. Assim, era de histórias, tá ligado? Então, ó, por exemplo, tem a maior goleira do Neymar, que é um 8-0 no Libertadores, uma parada assim, tá ligado? Que os caras agrediram ele no primeiro jogo e tal. Então, mano, tinha A toda uma maior história, tá goleada ligado? do Tinha Neymar. toda uma brincadeirinha que eu fazia. Tinha toda uma parada da hora, sabe o que era feito? E aí, mano, como vocês já puderam perceber, eu usei IA, mano. Por que que eu usei IA? Na voz. Eu usei a voz apenas pra IA. Por que que eu tava usando IA aqui na voz, por exemplo? Só pra fazer sentido pra vocês. Deixa eu só mostrar. Jogar há 10 meses. Tá vendo? Não é mais minha voz, agora é IA. Por quê? Porque eu precisei ir pro interior, né? Porque eu tava meio que na cidade grande, eu vou falar assim, né? Não vou detalhar muito, mas basicamente é isso. E eu precisava voltar pro interior pra morar com a minha mãe, né? Não podia ficar aqui o tempo inteiro já. Que já tinha passado o que eu vim fazer, que era literalmente o Enem. Então eu fiz isso, e aí eu falei, cara, se eu for pra casa e ficar falando essas histórias daqui, vai ser muito estranho. Então eu usei aquele Eleven Labs, né, pra criar as vozes, e ficavam as bostas das vozes, mas acho que salvava, tá ligado? Era legal. Olha como era legalzinho. Quilos. Ronaldo Fenômeno decide voltar ao futebol brasileiro. Mas você não vai acreditar. Chegando a treinar. Tá ligado? Era da hora os vídeos. E aí eu comecei, né? Eu vou tentar dar um zoom aqui no ano e tal, pra gente poder ver os vídeos que foram lançados. Que eu comecei basicamente com essas histórias. Esse canal já é bem antigo, como vocês podem ver, tá? Mas o primeiro vídeo foi aqui em 5 de dezembro, certo? Não, 25 de novembro, beleza. Eu acho que foi quando teve a luta do Mike Tyson, mano. Se não foi, mano, pode me desmentir aí. Mas a ideia foi nesse dia da luta. Mas enfim, vamos ver aqui. Vou colocar novembro, vou colocar o ano inteiro de 2024. Pronto, tá aqui os vídeos. E aí, mano, o que eu fazia era isso, né? Eu tive a ideia do Diego Ribas, aí teve a ideia do Ronaldo. Esses vídeos aqui eu acho que foi um dia após o outro, tá ligado? Como vocês podem ver. E o que é que aconteceu? Basicamente eu fazendo esses vídeos, essas histórias. E aí em algum momento o canal Icon Lifter, ele apareceu de novo. E o cara ele falou, mano, você precisa ser melhor que teus concorrentes. Aí eu falei, beleza, faz sentido, né? Eu vou olhar meus concorrentes. E aí, mano, eu percebi que esse canal Shorts, os caras botam vídeo todo dia, tá ligado? Todo dia, mano, todo dia. E é um vídeo bom. Falei, cara, como é que eu vou competir com esses caras? Aí eu usei o que eu aprendi no Enem, né? Lembra como eu falei como ia me ajudar em alguma coisa? Porque você aprende diversas habilidades. Então, literalmente eu aprendi que a nossa mente, ela ama, e matando tarefas, tá ligado? E fazendo uma coisinha de cada vez. Então, ao invés de colocar lá, fazer vídeo, eu fui segmentando demais, assim, tipo, acho que era criar a frase da intro, criar desenvolvimento, criar a conclusão do vídeo, criar looping do vídeo, estimular comentários, tá ligado? Isso tudo é o roteiro, só que eu dividi em diversos segmentos assim. Porque cada vez que eu quebro um daqueles, eu termino um daqueles, isso me estimula, me dá vontade de continuar, tá ligado? O nosso cérebro ele funciona assim, de maneira simples. E aí eu fiz isso com roteiro, fiz isso com vídeo em si, fiz isso com pesquisar imagens, e aí eu percebi que a minha produtividade, ela aumentou, mano, enorme. Foi absurdo, assim. Então, eu consegui manter essa parada de vídeo. Só que, cara, eu não conseguia uns vídeos zica, sabe? Assim, ó, vamos ver aqui, por exemplo, o vídeo do Ronaldo, que foi um dos melhores, assim. Ele pegou 15 mil views, tá ligado? E aí tem, nesses shorts, tem uma coisa chamada jail, que é quando você só, mano, você só bate na mesma view.
15 mil, 15 mil, 15 mil, 15 mil. E aí, mano, que porra tá acontecendo? Você não entende por que isso tá acontecendo. Mas isso é assim mesmo, é pra funcionar assim, certo? É com o tempo e a melhora. Só que eu não entendia isso. E também tem um ponto mais principal que eu vou falar daqui a pouco. Mas é só pra fazer sentido. É só que em um momento eu mudei a estratégia do meu canal. O meu canal era de contar histórias. Eu acho que até era meio burro, né? Eu poderia ter feito simplesmente isso, só que em vídeos longos, né, mano? Pra que fazer em vídeo curto assim, pô? Sei lá, a história parece ser algo que não combina com shorts, né? Assim, não sei, eu acho que shorts deveria ser algo muito dopaminado e não me parece que é. Mas enfim, se você encontrou uma maneira de fazer isso melhor, tudo bem. Mas eu não encontrei. Foi aí que eu mudei a estratégia dos meus vídeos. Por quê? Porque eu olhei os meus concorrentes de futebol e eu vi que os caras faziam vídeo brain hot, tá ligado? Vídeo brain hot é o quê? Ele não tem uma narrativa, ele não tem uma história, é só uma coisa ridícula acontecendo ali na tela. E aí foi quando eu lancei esse primeiro vídeo aqui do Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. Um tema bem clichê, bem tranquilo. E aí, ó, como vocês podem ver, Brain Hot, basicamente. Voltou à internet. Mas basicamente Respeito é das isso daqui. seleções com seus craques. Cristiano Ronaldo não é o que você espera. Neymar. Cadê o Neymar? É, cadê o Neymar? Caraca, mano, que vídeo de merda. Aí, apareceu o Neymar. E a galera meio que esperou ele pra ir. A seleção realmente respeita o Ney. Respeita tanto que se recusa a jogar bem sem ele. A seleção já voltou a ser boa hoje? Não. Messi. Aí o Messi também, ó. A galera esperando ele, tá ligado? Infelizmente, tem que respeitar. Os caras ganharam a Copa e nós nada. E aí com o Cristiano Ronaldo. Aí foi quando eles ganharam a Euro. Aí é hoje em dia. Que é na Copa do Catar, tá ligado? É muito triste. Depois de tudo que ele fez, Basicamente o resumo era esse, né? Os caras respeitavam o Neymar e o Messi, mas não respeitavam o Cristiano Ronaldo. Esse foi o Brain Hot, esse daí foi o Brain Hot. Aí tem outros aqui, por exemplo. Deixa eu ver. Pô, esse do Casé aí ficou horrível, tá ligado? Deixa eu ver se eu acho aqui algum legalzinho pra mostrar. E aí, mas aí, cara, vocês podem ver que eu não quebrava, tá ligado? A minha jail de 15k views, né? Porque, por exemplo, esse daqui teve 16, né? Foi esse dos gols perdidos. piores gols perdidos do E teve também esse daqui que foi. Eu vou mostrar, tá? Mas esse daqui também. Eu perdi que foi. Perdi não, mano. É que eu tô assistindo a porra do vídeo, eu tô me confundindo aqui, tá ligado? Mas foi. Basicamente foi 15 mil views, né? E o outro foi 16. Então eu não conseguia quebrar minha jail, tá ligado? Mas o que aconteceu? Esses vídeos aqui, mano. O tempo que eu demorava antes pra fazer um. Nossa, deixa eu tirar isso, mano. Que porra foi essa? Eu antes demorava um dia inteiro pra fazer um vídeo desse de história. Agora, em um único dia, eu fazia. Mano, olha isso! 1, 2, 3, 4. Tu acha que eu fiz isso tudo assim cada dia? Não, pô. Eu fiz isso em um dia só. Isso que me bugou, tá ligado? Era as mesmas views? Era as mesmas views. Mas pelo menos o esforço era mínimo, tá ligado? O esforço era o mesmo. O esforço era o de fazer um vídeo, só que eu conseguia fazer 5 vídeos ao mesmo tempo. Então valeu muito a pena, né? Fazia sentido. Só que aí, infelizmente, aconteceu que esse tipo de vídeo, Brain Hot, mano, é muito nojento, tá ligado? Muito nojento. E não tava mais conciliando com a minha vida, né? Eu até no finalzinho aqui, ó, tentei meter esse vídeo aqui do Muhammad Ali e do Cristiano Ronaldo. E deu bom do Cristiano Ronaldo, né? Porque ainda era de futebol e tal. Que era a ideia de como ele... Acho que o professor desmereceu ele e tal. Ele tá com uma cadeirada no professor, uma parada assim. E a de Muhammad Ali também foi mostrando, tipo, a maneira de pensar dele, né? Basicamente era isso. Por quê? Porque eu já tava em outra... Mano, já tava em outra vida. Já tava querendo melhorar, já tava querendo me exercitar, ler e tal. Eu não queria perder tempo com Brain Hot, tá ligado? Não fazia sentido com a minha identidade. Então, tinha esse problema, sabe? Essa divergência, vamos dizer assim. Pra piorar disso tudo, eu não consegui emplacar um videozão, né, mano? Vocês podem ver que nesse período, apesar de que foram poucos vídeos, né? E foi só um mês que eu me dediquei. 25 de novembro a 17 de janeiro. Ué, mas não, 2 meses não. Porque foi... Eu comecei em 8 de dezembro. Tá, foi mais de um mês, mas não foi 2 meses, né? Pouco tempo ainda. E mesmo assim eu consegui fazer 200 mil views, basicamente 2.000 horas, né? Porque vocês viram ali que no período inteiro, quando eu coloco, completa 2.000 horas e 900 mil inscritos, tá ligado? Então, talvez se eu continuasse, eu deveria ter encontrado a minha maneira de fazer vídeo e aí talvez eu desse certo isso daqui, né? Mas tudo bem. Algo que eu não conseguia perceber também era como cada vídeo ele vinha com não inscritos, sabe? Como pessoas com um público que não era repetido do meu vídeo, sabe? Que era... Sempre gente nova, sempre gente nova. Então talvez se eu continuasse, esses públicos iam convergir e iam assistir o mesmo vídeo, sabe? Se eu encontrasse também a minha maneira de fazer. Mas tudo bem. Eu desanimei pra caramba, mais uma vez. E aí eu parei com esse canal.
em janeiro. Só que aí eu percebi uma coisa, cara, eu sei editar vídeo, né? Dá pra me editar vídeo. Então, que tal se eu começar a ser editor de vídeo? Eu pensei isso. E aí foi quando eu pensei, beleza, vamos fazer isso. Bom, e aí o que aconteceu? Basicamente eu voltei pro meu canal de LoL, porque agora eu queria ter editor. Então a ideia era, eu não precisava viralizar aqui, não precisava ter views, eu precisava reunir uma espécie de portfólio pra mostrar que eu sabia fazer as coisas. Foi aí que eu lancei esse vídeo e caramba, agora que eu percebi que o vídeo deu um pico absurdo, tá ligado? Bem rápido, né? Por mais que, lembra daquele vídeo, né, dos campeões e tal? Eu fiquei todo o período sem vídeo nenhum. E aí teve esse vídeo aqui, né? Ele foi bem animador, vamos ser sinceros, né? Em 10 dias, 1.800 views, isso é muito, mano. Isso é muito interessante. Não sei porque eu parei com essa porra, mano. Então tudo que eu fazia, eu usava esse vídeo aqui como estou aprendendo. E aí tudo que eu fazia eu documentava, né? Tem até aqui um bagulho de shorts não, desculpa, no Twitter, né? No X, que eu documentava tudo aqui que eu ia fazendo, cara. Tudo, tudo, tudo. E aí eu tô tentando voltar mais só pra aparecer o que eu fazia, né, anteriormente. Tô tentando voltar mais só pra mostrar quando que eu tava fazendo aquele vídeo, né, mano? Mas acho que pode ficar aqui por aqui e tal. E aí eu lembro que eu também fazia newsletter e tal, tá ligado? Então já era uma parada até que interessante, né? Até que um pouquinho profissional e tal, né? Até que eu escrevia bem. E aí, cara, nesse período aqui, como eu queria ser editor, eu lembro que eu tava conversando com um amigo meu em call, no Discord, e aí ele, mano, ele começou a humilhar um cara lá, assim, humilhar a minha maneira de falar, tá ligado? Mas desmerecendo o canal lá do cara, rindo assim e tal, não era falando da pessoa em si, né, do ser humano, mas sim da maneira que o cara abordava o canal. E eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, mano, eu vou falar com esse cara, moleque. E aí eu lembro que eu falei com ele porque eu queria tentar um emprego, tá ligado? Porque o cara, ele é gringo, tá ligado? Ele não é brasileiro. Então eu pensei, pô, esse cara tem dinheiro. É aí que vai entrar o cara lá. E aí o que é que eu fiz, né? Eu usei um método, mano, que eu tinha aprendido num hentai, tá ligado? Não tô zoando, é de verdade. Que basicamente, tu já tenta apresentar valor instantâneo, mano. O resumo é esse. Então o que é que eu fiz? Eu peguei um vídeo do cara, que ele já tinha postado no vídeo dele, eu editei, coloquei como não listado em um dos meus canais e enviei o link pra ele. Falei, assiste aí, mano, você fazer isso e tal e tal. Aí o cara gostou pra caramba da minha edição. Mandou mensagem pra mim, queria se reunir, né? Pra saber como é que eu ia fazer, como é que ia funcionar essa parada. Aí eu falei, beleza, legal. Eu lembro que eu vou tentar encontrar aqui, só um minutinho. Que eu até documentei, assim, tipo, o dia que eu ia me encontrar com o cara, tá ligado? Aqui, ó. Foi um desses aqui, mano. Deixa eu ver a voz aqui. Segundo diazinho. Pera aí. Segundo diazinho acordando às 4h30 da manhã. Aí, ó. Segundo dia acordando às 4h30 da manhã, mano. Já são quase 7 horas. Quase 7 horas, né? Já caminhei, já tomei até o café aqui. E isso aí, tudo suave. Acordei um pouco. E hoje eu tenho uma reunião com um Aí, professor aí, de- ó. Eu tenho reunião, tá ligado? Então aqui nesse papelzinho tava tudo que eu queria falar com o cara. O que que eu queria falar? Como que eu entendia que o canal dele podia ter sucesso? Porque o canal dele, mano, tava estagnado há anos. O canal do cara era ridículo, tá ligado? Então eu entendi uma maneira de melhorar esse canal, né? Eu lembro que eu me reuni com ele, mostrei tudo e tal. E eu não vou lembrar detalhes, né? Aqui é porque eu tô acordando às 4h30 da manhã, por isso que eu tô me gabando. Mas enfim, basicamente eu não lembro detalhes específicos assim. Mas o canal do cara era sobre crítica de filmes e séries também, certo? Ou seja, é ruim. Eu quero dizer que é ruim a ideia do cara, tá? Mas vocês já vão entender, calma. Basicamente, eu lembro que a gente ficou acertado assim. Ele já queria falar em preço. Isso é o mais importante que eu preciso falar pra vocês. Ele queria falar sobre dinheiro. Aí eu lembro que eu falei pra ele, não, cara. E isso eu acho que foi algo inteligente da minha parte, mano. Eu acho que foi algo inteligente. Que eu falei, não, primeiro mês é de graça. Por quê? Qual que era a minha ideia? Eu pensei, cara, mano, eu puxei uma responsabilidade, pô. Eu pensei assim, cara, eu sou bom, mano. Porra, eu sou bom. Perto desse cara, eu vi os vídeos do cara, tá ligado? Então, era isso. Não é que eu sou o Zica, o melhor editor de todos, não. Mas perto do que esse cara faz, eu sou melhor. Então ele vai me pagar alguma coisa, por quê? Porque querendo ou não, ele tá economizando tempo. Ele tá deixando de gastar tempo editando, tá tendo uma edição melhor e ainda tá economizando tempo. Então, pô, tá bom, né, pô? O cara ganha dinheiro pra caramba, pô. O cara ganha em Libra. Não é possível que ele vai ser tão medíocre assim, tão mão de vaca que não vai me pagar um dinheiro bom, tá ligado? Era o que eu pensava. Mas a gente já vai descobrir. E aí eu falei, não, o primeiro dia vai ser grátis. Porque na minha mente, ele ia me entender que eu era bom. E aí eu podia cobrar o que eu quisesse, tá ligado? Porque ele ia querer continuar comigo. E aí como foi esse primeiro mês, né? Eu falei primeiro dia, mas era o primeiro mês. Cara, basicamente eu fazia tudo, mano. Tudo, 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 tudo. E aqui eu fazia o seguinte, assim, de maneira resumida, que eu me lembre, cara, me lembre. Eu era uma espécie de consultor. Eu falava pro cara, ó, se comporta assim, fala assim e tal. As ideias, infelizmente, eram do cara e eram ideias ruins. Qual que era a ideia, basicamente, do cara? Era a ideia do Ei Nerd.
Qual que é a ideia do Enerd? Assistir a série ou o filme e falar o que achou dele. Com ou sem spoiler. Eu não entendo essa porra, mano. Como é que alguém veria um vídeo sem spoiler? Vai falar o que nesse vídeo? Mas tudo bem, calma. Vai falar o quê, né? Só que tem um problema. O cara que dá certo é o Ei Nerd. Não importa o que você achar do cara. O cara é um dinossauro dessa parada do YouTube. Então ele sabe ganhar views. E as pessoas querem ouvir o que ele tem pra dizer. Então, mano, eu sabia que o negócio ia ser difícil. E aí tudo bem. Eu tentava organizar a postura do cara, tentava organizar o roteiro, mano, porque o roteiro era ruim demais, viado. Cara, que cara chato. Por quê? Eu lembro que eu sempre falava assim, nossa, tô lembrando aqui Eu lembro que eu falava assim, cara, pelo amor de Deus, mano, ninguém quer assistir tu não, porra. Começa pela parte mais pica do episódio, que é o que a galera quer ver, mano. E vai indo para o pior, começa do melhor ao pior, é isso. Se tu deixar a porra pro final, o melhor pro final... Porque, lembra, é tipo tu falar mal do Neymar. Todo mundo quer escutar tu falando mal do Neymar, pô. Então já bota a parte de tu falando mal do Neymar, pô. Não espera tu falar o jogo do Santos inteiro pra depois falar do Neymar, porque ninguém quer te ouvir, porra. Fala logo mal do Neymar, pelo amor de Deus. E o cara não fazia. Ou então, pelo menos, testa, pelo amor de Deus, testa. Como é que a gente vai saber se é bom ou ruim, mano? Tu não fala, tu não faz. E, cara, era horrível trabalhar com esse cara. E eu lembro também, mano, que eu vou tentar mostrar aqui, mas eu lembro também que eu fazia até as thumbnails, tá ligado? E, cara, as thumbnails... Ah, lembrei. Tá aqui, achei. Olha esse thumbnail do cara, mano. Olha esse thumbnail do cara, tá ligado? Cheio de texto e tal. Não tô falando que não dê certo ou não. Não, pode ser que dê certo, tá ligado? Mas tô falando sobre a clareza da parada. Não tem clareza nenhuma, mano. E aí, ó, eu melhorei levemente aqui, ó. Nessas duas primeiras. As outras foi ele que fez, né? Dá pra perceber, pô. E, cara, o cara, ele, mano... Tem uma ferramenta no YouTube que é AB, né? Que chama. Que você bota o público... Bota o algoritmo, né, vamos dizer assim, pra testar. Aí ele fica trocando entre duas thumbnails e ele fica com a thumbnail que ele considera que atraiu mais gente. Só que você que tem um inscrito e tem 2 views por vídeo, isso não vai servir de nada, cara. E aí ele utilizava isso pra medir se a thumbnail tava boa ou ruim, mano. Isso me dava uma raiva, cara. Porque não é um parâmetro bom, pô. Isso não serve pra nada, cara. Já que ele não tinha material humano suficiente pra isso. Ele não conseguia reunir estatística pra isso. Então, resumidamente, o cara tinha um canal de merda. E ele queria continuar seguindo a mesma coisa. O cara viu que não deu certo e queria continuar seguindo a mesma coisa. Tudo bem que ele não confiava em mim, mas o que custa testar? Então, cara, o que acontecia, né? Eu até fiz esse documento aqui na época, que foi de 24 de abril a 28 de maio. Foi o período que eu fiquei, mais de um mês, né? Que eu fiquei administrando o canal dele. Então eu fazia basicamente, de maneira resumida, eram 2 vídeos por semana e cada vídeo eu conseguia criar ali. Não é simplesmente cortar início e fim não, tá, rapaziada? É literalmente criar. Eu pegava uma coisa que estava lá no final, no início, juntava, montava uma narrativa diferente. Eu fazia 6 shorts por vídeo. Já deu pra ver que era muito vídeo. Então era basicamente 8 vídeos e aí por shorts, 6 vezes 8, né? Vai dar o quê? 48? Acho que é isso, 48. Então era muito short. E aí eu lembro que eu fiz isso daqui pra mostrar pro cara isso aqui, mano. Olha a quantidade de view que esse desgraçado... Mano, eu não sei se tem um gráfico aqui. Acho que não tem um gráfico. Mas, ó, pô, já dá pra ver, mano. Olha como era o canal antes, olha como é o canal depois que eu apareci. E aqui que eu tô mostrando, né? Acho que vocês estão lendo, mas olha o que eu tô mostrando aqui. É como o normal dele era tipo... Antes de eu começar era tipo 30 views, era 20 views, era pouco, tá ligado? Depois que eu iniciei... O normal dele, ou seja, o ruim do cara agora é 100 views, tá ligado? Em média, como vocês podem ver aqui nesse print. Acho que dá pra ver. Então alguma coisa melhorou, tá ligado? Isso que eu quero dizer. Isso que pra mim mostra uma evolução. Isso que pra mim caracteriza uma melhora, tá ligado? Por quê? O teu nível mais baixo agora era o que antigamente era o teu bom, sabe? É isso que eu quis dizer. Então, acho que deu pra entender. No caso do cara, 100 views aqui, que era o bom dele. E agora se tornou o ruim. Então tá muito bom, pô. O teu baixo é muito maior. E aí, 45 mil views aqui por mês, tá ligado? Porque eu postava muito short, apesar dos vídeos longos não pegarem views. Então, isso daí dava de shorts, tá ligado? Ou seja, tem alguma melhora, tá ligado? Se a gente continuasse, é porque, mano, sinceramente, o tema desses vídeos aqui era muito ruim, cara. Que era ele dando uma ideia super... É porque o cara... Mano, eu não quero falar da pessoa em si, certo? Mas era uma ideia muito superficiais, assim, tá ligado? Não era uma análise profunda, ou engraçada, pelo menos. Era... Ah, foi legal, foi ruim e tal. É isso, né, mano? Então, eu acho que a ideia era ruim de vídeo. Mas tudo bem, eu não vou entrar no mérito aqui, deixa isso pra lá. E aí eu lembro que por isso daqui eu pedi R$2.000, cara. Eu acho que eu pedi algo assim, ou foi 2.700, algo assim.
Se a gente for fazer uma conta básica aqui, tá ligado? Deixa eu tentar pegar uma calculadora aqui, só pra vocês visualizarem, né? Porque eu consigo fazer de cabeça. Mas, ó, vamos botar aí um nível baixo, tá ligado? Vou botar R$ 120 por vídeo. Eu acho que isso é baixo. Você que é editor de vídeo, me corrija se eu estiver errado, por favor. Mas, ó, 8 vídeos, 2 vídeos por semana, R$ 900 já. Mano, agora, eu não vou nem botar 48, tá ligado? Eu vou botar 40 vídeos, vezes 50, o quê? 40 shorts, R$ 50 por shorts. A gente já sabe que 4 vezes 5 dá 2, então vai dar 2.000. Só de short já dá 2.000, porra. Com os vídeos, era 2.900, pelo menos, no mínimo, mano. Porque eu botei um preço ridículo, não de... Vocês não acham ridículo, não, pô? Se a gente botar R$ 100 ali de vídeo, vai ficar 800, 2.800, pô. Fora que eu fazia thumbnail, mano. Tu acha que os caras cobram thumbnail menos de R$ 60? Eu acho que não. E lembra que eu fazia 8 thumbnails? Então vai ficar 60 vezes 8, pô. 60 vezes 8 é 480 conto, pô. Tá ligado? Aí eu pedi 2.700, vou botar 2.700. O cara não quis pagar, mano. Aí eu falei, tá, tudo bem, velho. Só que eu queria muito aquilo, né? Aí eu falei, não, então vamos diminuir. O que é que tu pode me oferecer? Ele falou, ah, tava pensando em 400. Porra, 400, viado. 400, mano. Eu falei, tudo. Aí veio o meu erro, né? Porque eu aceitei. Eu queria o primeiro emprego, né? Porque eu pensei, pô, primeiro emprego, pá. A primeira. Primeiro cliente, né? Na parte de edição, né? O primeiro cliente como editor de vídeo, eu pensei nisso e tal. E eu aceitei. Só que como é que eu aceitei? Como é que ficou? Eu lembro que era R$ 400 por mês. E era assim, o limite era 4 vídeos, porque ficava R$ 100 por vídeo. Mano, só que o cara ele não entendeu isso, mano. Ele não entendia isso, tá ligado? E eu, por ser inexperiente, eu não falava, né? Com medo de perder, eu acredito. Eu acho que é verdade, com medo de perder o cliente e tal. Porque o cara ficava me perguntando, o que tu acha disso? O que tu acha disso? Mano, eu não sou consultor, velho. Eu só tô editando a porra do vídeo por R$ 100, que, desculpa, mas eu acho que é uma mixaria, mano, R$ 100. Por um vídeo de 10 minutos. Eu acho que é uma mixaria, mano. Que porra de vídeo é esse, tá ligado? E aí, mano, tinha uma parada que eu lembrei aqui agora, que eu fiquei até puto aqui agora. Mas era o quê? O cara menosprezava pra caramba, mano. Que era assim, pô, daí eu sei fazer, mano. Isso aí eu faço. Só cortar, não sei o quê, só fazer um crop. Pô, então faz, mano. Então faz, pô. Não me enche o saco não, faz você aí, então, seu merda. Sabe isso daí pra mim eu acho ridículo, pô. Do cara menosprezar o teu trabalho pra poder pedir mais barato, tá ligado? E a culpa não é do cara não, tá, mano? Não quero trocar hate em ninguém, não. A culpa é minha que me sujeitei a isso, certo? Então, a vida foi levando e tal, né? A gente, R$ 400. Eu acho que a gente ficou 2 meses nessa parada de R$ 400. É porque eu não quero subir muito, porque eu terminei com o rosto do cara, tá ligado? Ó, tá aqui, ó. Antes e depois. Esse gráfico aqui que eu queria mostrar. A gente ficou com R$ 400 por 2 meses, se eu não me engano. E aí, mano, eu falei, cara, isso daí não vai dar certo, não. Porque tinha também um porém que era o seguinte. O limite era 4 vídeos por mês, tá ligado? Só que tinha mês que ele queria 6, pelo menos, e tal, porque o cara tava... Porque era assim, a ideia do canal, né? A gente acompanhava uma série, falando vídeo sobre essa série, só que depois, em algum momento, a gente, sei lá, lançava um filme. Tipo, eu lembro que lançou Quarteto Fantástico e o cara queria fazer vídeo sobre isso, tá ligado? Então, além da série, que tinha um vídeo por semana, né? Um episódio por semana, ele veio e queria o episódio do filme. E aí o filme tinha... com spoiler e sem spoiler. Eu não entendo. Mano, você me explica isso. Como é que você vê a porra de um vídeo sem spoiler, mano? O que que vai te fazer assistir essa porra? O que que o cara... Não, não é nem isso o que que vai te fazer assistir. É o que que o cara vai falar pra tu, mano. Nesse vídeo não tem o que falar, pô. Mas tudo bem, tô tentando me acalmar. E aí tinha vídeos que eram... Tinham meses que eram 6 vídeos. E ficava isso, pô. Pelo mesmo preço, R$ 400. Tinha meses que eram menos vídeos. Então, vamos entender que fica ruim pra ele. Que às vezes é menos vídeos e me paga o mesmo preço. Mesmo salário. E pra mim fica ruim que às vezes eu faço mais e recebo a mesma porra. Então ficou uma merda, né? Então eu falei pra ele, cara, vamos mudar isso. A gente vai fazer por demanda agora. Que eu acho que é o certo, mano, como editor de vídeo. É o quê? Fiz o vídeo, tu me paga. Fiz o vídeo, tu me paga. Simples assim. E aí, mano, só que o cara é mão de vaca pra caraca, viado. Eu fui burro. Eu juro que eu pesquisei também, né? Eu acabei não falando, mas naqueles R$ 2.000 lá, eu juro que eu botei o preço mais baixo que eu encontrei pra tudo, mano. De pessoas falando, de IA pesquisando pra mim e de outras pesquisas que eu fiz. Eu coloquei o preço mais baixo porque eu não sabia dar o preço, tá ligado? Então eu botei o preço mais baixo e resultou naquilo. Agora eu disse, mano, o vídeo vai ser 120 conto, velho. O vídeo longo é 120. Ele, mas por quê? Se antes era 4 vídeos, né? R$ 400 por mês, então leva a crer que é R$ 100 por vídeo. Eu falei, porque R$ 100 é baixo pra caramba. E ele, mano, o cara é mesquinho, moleque. O cara recebe em libras, rapaziada. Libras é 6 vezes o real, porra. E o cara tá nessa mesquinhez, moleque. Nem sei se mesquinhez existe, mas tá me dando um nojo aqui que eu tô lembrando, pô.
E aí era. Agora vocês vão achar engraçado. Era R$ 120 o vídeo longo. Eu falei, pô, R$ 120. Aí o cara falou, beleza, pô, 120 conto. Beleza, né? Depois de muita. Eu abandonei o cara. Mano, lembrei. Eu lembro que eu abandonei o cara. Eu falei, mano, então não vou fazer mais não. Aí parei de falar com ele, parei de responder ele no WhatsApp e tal. Aí eu vi que ele lançou um vídeo. Aí o cara me chamou de novo. Por quê? Porque ele viu, ele lembrou como demorava fazer a porra de um vídeo. Então, se antes ele menosprezava, ele ficou quieto, né? Ele viu como demorava essa porra. Como o vídeo era difícil de fazer, tá ligado? E ainda não ficava na qualidade que eu fazia. Então ele voltou, ele falou, não, eu te pago 120. E tá barato pra porra, né? Vamos ser sinceros. Desculpa o palavreado, rapaziada. Tô tentando parar de falar palavrão, porque eu sei que é feio, né? Coisa de homem não. Vou tentar parar a partir de agora nesse vídeo, certo? E aí o Shorts, já que eu fazia Shorts, eu falei, o Shorts é 40 conto. R$ 40, né? Porque conta é 1.000. R$ 40. Muito barato, vamos ser sinceros. Pra o nível Shorts que eu fazia, era muito barato. E também tinha a thumbnail que eu cobrava R$ 160, mas ele não me pediu thumbnail nenhuma vez, certo? Então por isso que eu não acabei não lembrando aqui. E aí, mano, olha o que aconteceu. Eu lembro que teve um período lá que a gente trocou o canal, porque o canal dele... o canal do cara é um canal... Mano, lembra você com o seu canalzinho de Minecraft? O que é que você fazia? Você postava, você dizia, mãe, assiste, vó, assiste. Ou meu amiguinho que me odeia, assiste. E o amiguinho lá assistia. Você botava em página no Facebook... E aí, o que que acontecia? O YouTube ele não entendia que porra de público era o teu. Desculpa aí o palavrão. Ele não entendia qual era o teu público. Por quê? Porque vinha uma avó assistindo, vinha um moleque que via CS assistindo Minecraft, vinha um moleque que assistia série assistindo Minecraft, e aí o YouTube dizia, já que eu quero manter pessoas no meu site, eu não vou mandar o vídeo desse cara, porque esse vídeo tá expulsando as pessoas do meu site. Era isso que esse cara fazia. E pra piorar, esse cara ele pagava propaganda. O cara não me pagava um salário da hora, mas me pagava propaganda por vídeo, mano. Que tem uma parada lá que o vídeo... Eu não sei explicar, sabe? Porque eu acho tão ridículo, mano, que ninguém usa essa porra. De novo, para de falar palavrão. Mas era você fazer um AdSense do seu vídeo. Acho que você aí que não usa... AdSense não, pô. Fazer um ad do seu vídeo. Você que não usa... Adblock aí deve ver que aparecem uns vídeos aí estranhos aí do nada, tá ligado? E muitas vezes, mano, aparece muito vídeo de criptomoeda pra mim, sendo que eu não pesquiso nada de Bitcoin, nada de criptomoeda. Por que que aparece isso pra mim? Então, já mais uma prova de que o público fica muito amplo e vai trazer gente que não vai assistir teu vídeo, tá ligado? Então era isso que esse cara fazia, ele destruiu o canal dele. Eu lembro que o alcance desse cara, ele tinha 5 mil inscritos, eu acho, ou 4 mil. Mas o alcance era ridículo, cara. Enviava pra, 1.000 pessoas, eu acho, mano. Isso é horrível, rapaziada. Porque imagina que a conversão dessa views seja de 3%, pô, 1%. 1% de 1.000 é quanto? É 10? É 10, né? É 10 views, pô. Isso é muito baixo, né? 3% é só multiplicar por 3, que é 30 views, pô. Isso é ridículo. Aí eu falei pro cara, o que é que tu acha da gente mudar esse canal, criar um canal novo? Ele falou, não, vamos criar. Beleza. Aí lembra que os vídeos longos eram R$ 120 e o vídeo curto era 40? O que tu acha que um mesquinho, um nojento vai fazer? Pode responder aí, eu espero. Que vídeo que tu acha que ele vai pedir pra me fazer? É lógico que é o curto, mano. O cara só pedia vídeo curto agora, velho. Que cara mesquinho, mano. Que vagabundo, mano. Só pedia vídeo curto, desgraçado. E aí, mano, os vídeos curtos demoravam 6 horas pra fazer, porra. Tinha vídeo que demorava 8 horas pra fazer essa merda desse vídeo pra receber 40 conto, velho. Nossa, isso me dava uma... Eu gosto de editar, rapaziada. Só que quando você vê R$ 40 caindo na sua conta, não fica feliz não, mano. Não fica feliz, não. E, rapaziada, vamos ser sinceros, né? Eu não tô me comparando com CLT, que o cara trabalha 8 horas no dia, certo? E recebe um salário medíocre, né, pra isso. Só que eu tô recebendo... Eu acho que eu tô recebendo mais por hora, ou menos, sei lá, mano. Eu não quero nem fazer essa conta que eu tô com raiva. Mas, pô, se eu faço 6 horas líquidas, ou seja, não é eu enrolando pra trabalhar. Você aí não venha defender o seu trabalho não, que o seu trabalho é ruim, você sabe. Você não gosta do seu trabalho, você tá trabalhando obrigado. Que eu já trabalhei também assim, não venha falar isso. Não venha defender, tá? E eu tô até exaltando o seu trabalho, tô dizendo que ele é melhor que o meu era ridículo, cara. Mano, se eu trabalho 6 horas e eu recebo 400, eu recebo R$ 100, né? R$ 40. Caraca, mano, eu recebo quanto por hora? Nossa senhora, não quero nem saber. E aí, virou isso aí de R$ 40 pro Shorts e eu falei, cara, isso daqui tá ridículo, isso daqui tá nojento. Eu lembro que eu fui me distanciando. E o que mais me deixava triste não era que isso era nojento. Porque eu entendia assim, cara, tudo bem, né? A gente tá fazendo shorts aqui agora, mas uma hora ele vai mandar vídeo longo, né? E, cara, eu mandava várias ideias de vídeos iradas pra ele. E que, mano, eu sou um cara da hora. Sério mesmo. Porque a ideia do cara, como vocês já viram, né, é um canal de críticas. Ou seja, o cara, ele quer assistir algo e comentar sobre isso. Tá tudo bem, tá tudo em paz, pô. Só que ele precisa de uma ideia que estimule isso. O episódio em si, resumir o episódio, não tá fazendo efeito.
não tá estimulando o suficiente. Ele tá fazendo uma ideia muito genérica. Ou seja, eu apresentava ideias iradas pra esse cara, mano. Era ideia tipo vilões que estavam certos e ele discutia lá com a rapaziada dele e tal. Com ele mesmo sozinho. Também, se eu não me engano, tinha uma ideia de vídeo que era 7 filmes que eu adoraria perder a memória pra assistir de novo. Alguma coisa assim. Ou era 7 filmes que eu mataria pra assistir de novo pela primeira vez. Mano, umas ideias assim iradas, sabe? Umas ideias iradas mesmo. Que agora eu já apaguei tudo que eu fiquei puto. E eu não tô me lembrando, já faz tempo. Eu falei com um cara, eu via que o dinheiro era pouco. Apesar de eu gostar de editar. E o pior de tudo, mano, eu não via crescimento nesse canal. Não via um futuro pra esse canal. Porque eu lembro que a minha conversa com o cara era, mano, eu quero crescer esse canal. Mano, o cara se aproveitava, sério mesmo. Porque eu queria crescer esse canal, cara. E o cara não se esforçava. Eu acho que eu me esforçava mais que ele, né? E aí eu queria crescer o canal pra... Eu falava até pra ele, mano, a gente vai crescer esse canal a ponto de eu te cobrar 3 mil reais e tu não sentir falta desse dinheiro. Porque o canal vai te render muito mais. Só que o cara não se esforçava, mano. O cara era medíocre, tá ligado? E aí me desculpa, rapaziada, mas eu não quero trabalhar pra alguém medíocre porque eu me sinto medíocre também. Então foi aí que eu cortei relação com esse cara, né? E aí, obviamente, enquanto eu era humilhado por esse cara, eu tive o pensamento que qualquer pessoa que tem algum respeito próprio teria, né? Que é, eu preciso sair daqui. Então o que eu fiz, basicamente, né, para encontrar essa outra fonte de renda, foi simplesmente replicar. Replicar o quê? Não se importa com a fonte não, é só simplesmente pra gente ter uma base aqui, pra vocês não ficarem sem ver nada, né? Mas basicamente o que eu ia replicar era essa maneira que eu conseguia esse cliente. Obviamente filtrando um pouquinho melhor, né? Pra não cair nessa furada de novo. Mas qual foi a ideia, só relembrando? Foi que eu editava um vídeo da pessoa, enviava pra ela diretamente. E assim, com uma mensagem simples e direta, eu mostrava, olha, eu sou capaz disso, e aí? O que é que a gente pode fazer junto? Basicamente seria isso. E eu fiz isso para algumas pessoas. No Instagram, no X, né? Que é o antigo Twitter. Acho que foi essas aí. Nesses 2 directs eu enviei pra esse cara aqui. Então, basicamente, eu colocava o vídeo no YouTube como não listado e mandava o link. Mandei pra esse cara aqui, que é o Gravitar, mandei pra esse outro cara aqui, que é o Micão, e pra esse outro cara que é o Redbert lá na época. E aí, qual que era a ideia aqui, né? Como vocês puderam ver, são só pessoas de LoL, de League of Legends. E se você não conhece o jogo, não precisa se preocupar, porque não vai fazer diferença nenhuma. O único lance aqui é que eu simplesmente percebi que essas pessoas, elas estavam migrando de jogadores profissionais pra uma pegada mais de YouTuber, né? De live e streamer e tal. Então, o normal é, de fato, ter um canal de cortes aqui como esse cara. E aí eu queria tentar ficar responsável por esses canais. Essa é a minha ideia básica. E aí, nesse meio tempo, né? Infelizmente, nenhum desses caras me respondeu. Ou felizmente, né? Isso foi bom pra mim. Eu lembrei de um canal anterior que eu tinha, que é justamente esse daqui. Vou tentar mostrar pra vocês aqui. Eu vou tentar filtrar, porque ele dá um zoom melhor. Mas eu acho que foi bem no início do ano, assim. Então vou botar... vou botar julho, vai. Então ficou de 1º de janeiro até 31 de julho, beleza. Acho que foi isso. Foi um pouco antes até. Em que eu postei, né? Eu já vinha postando alguns vídeos nesse canal. Basicamente, a minha ideia aqui era... Primeiro, esses quebrando recordes aqui foi outra coisa que eu fiz, né? Então, era só um acervo, era só um registro, só uma documentação que eu tinha aqui nesse canal. Só pra guardar, né? Porque eu ia apagar esses vídeos do meu computador. E aí, depois, se eu não me engano, depois disso, né? Eu queria testar... títulos, eu queria ficar bom em fazer títulos. E aí eu tava colocando vídeo pra caramba, ou seja, muito clipe aqui. Esse é um vídeo de 30 segundos, sabe? Por aí. Até, se eu não me engano, deixa eu ver. Entre esses vídeos aqui, teve um que eu acertei o título. Que foi isso aqui. Isso me fez desistir do LoL, entre parênteses, muito triste. Se eu não me engano, ele pegou um pico de 600 views, assim. Ó, tá vendo? Um pico de 600 views. Do dia pra noite, simplesmente porque eu acertei o título. E aí eu queria continuar nessa pegada, porque eu tava simplesmente treinando títulos. Só que aí eu resolvi colocar uns vídeos mais longos, que foi esse. Eu acho que até nem tinha thumbnail esse no início, ele pegou uns vídeos, umas views interessantes no período. E aí depois, quando eu vi que eu tava bom em título, eu coloquei algumas thumbnails também ficou bom, se eu não me engano. Tem um vídeo aqui, esse vídeo aqui foi o que eu botei um thumbnail da hora e um título também da hora, né? Foi o que pegou mais views na época. E aí, como eu já tinha atingido meu objetivo, eu parei com o canal. Você pode ver aqui que tem um gap, né? Foi mal pela palavra em inglês, eu sei que tem gente que fica cringe, mas simplesmente tem um vazio aqui porque eu não postei nada. Justamente porque o meu único objetivo nesse canal já tinha sido atingido. E aí, onde é que ele vai entrar? Na parte lá de cortes e tal, que eu tava tentando conseguir um novo cliente. É que teve um período aqui que eu tava acompanhando muito LoL, e só pra você ter uma ideia, o LoL também tem campeonatos, é tipo o Brasileirão, vai, de futebol, Copa do Brasil. E aí teve um dia que teve uma final. Só que, se eu não me engano, as finais acontecem de meio-dia, tá?
meio-dia, 2 horas por aí. E aí, nesse mesmo horário, eu ia estar fazendo uma prova, que era um concurso público, então eu não pude assistir essa final ao vivo. Eu tava acompanhando muito, eu vinha acompanhando o campeonato inteiro, mas eu não fiquei triste, tá ligado? Eu lembro que até no mesmo dia eu cheguei em casa, tentei assistir, só que eu tava tão cansado, cara, que eu fui dormir. E no outro dia eu acordei, acho que era de manhã assim, cedinho, eu acordei e tentei procurar um resumo daquela final. Porque, porra, o vídeo que eu tava acompanhando, né, que era justamente desses streamers aqui chamados Sucata, né, Ilha da Sucata ou Sucata, mais popularmente conhecido, não tinha nenhum resumo. Então, os vídeos assim, o vídeo inteiro da live, acho que era mais de 3 horas e tal, eu não queria ver. E aí eu lembro que eu comecei a ver, aí eu falei, caraca, mano, não tem, né? E se eu fizer o meu? E aí foi quando eu fiz esse vídeo, que hoje em dia é o vídeo mais visto desse canal aqui. Não é o que mais rendeu dinheiro, mas é o vídeo mais visto dele. Então, justamente, eu lembrei que eu tinha postado esse vídeo aqui nesse canal de cortes. E aí eu lembro, acho que eu tentei enviar esse vídeo para um deles, também não fui respondido. Eu tive a seguinte ideia, tudo bem, eles não me respondem, eu acho que é óbvio, né, porque eles são pessoas, entre aspas, famosas, então eles não vão responder uma pessoa diretamente que eles não conhecem. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente fazer com que esse canal aqui ele seja tão conhecido que as pessoas não vão conseguir me ignorar. Ou seja, eu vou conseguir falar diretamente com eles e vou dizer, olha, eu não quero nada de AdSense, eu quero ser editor desse canal. Vamos se reunir, vamos conversar quanto que a gente pode firmar aqui um contrato, sabe? Foi quando depois desse período aqui eu comecei de fato a postar vídeo, então era vídeo pra caramba. Eu lembro que o canal ele foi crescendo bem devagarzinho assim, mas eu não me importava muito. Por exemplo, até esse vídeo aqui, cara, ele foi pegando 7 views, ó. Se a gente for ver aqui, era pouquíssimo view que ele pegava, não pegava nada. Ah, não, aqui já tá pegando legal, mas eu lembro desse período aqui, ó. 7, 9 views, pegava nada, sabe? Até que um vídeo aqui, ele pegou acho que 100 views, alguma coisa assim. Acho que foi esse que pegou 100 views assim, que deu uma animada, né? Eu já tava pensando em desistir. Mas aí, enfim, colocando o ano inteiro, 2025, o canal, ele de fato explodiu, né? Só que nesse meio tempo aqui, eu descobri que outro canal de cortes dos caras foi colocado, ou seja, um canal oficial. Um canal deles, assim, né? Ou seja, eles ignoraram basicamente tudo que eu falava. Eu lembro que eu postava todo dia no Twitter marcando eles. Tipo, cada vídeo que eu postava eu colocava, ó, olha só e tal. E aí, vamos firmar alguma coisa, sabe? Algum tipo de serviço, algum tipo de contrato. E eles não... E eles simplesmente não quiseram nenhum tipo de relação comigo, criaram outro canal. Mas o engraçado foi que, ainda assim, eu lembro que no início eu conseguia rivalizar com aqueles... É porque aquele canal é um pouco diferente desse daqui, né? O canal oficial dos caras é um pouco diferente desse daqui. Eles simplesmente cortam o início, o fim e alguns melhores momentos ali do que aconteceu de cada partida. Imagina que teve, sei lá, um jogo do Brasileirão, Flamengo e Botafogo e tal. Os caras colocam os melhores momentos daquele jogo ali. E o meu não, eu faço um pouquinho mais trabalhado, né? Não é um corte seco dessa maneira, assim. Então, faço um zoom, um destaque, algo mais engraçado assim e tal, sabe? Então... Querendo ou não, o meu, apesar de não ser incrivelmente trabalhado, demora um pouco mais que os caras. E mesmo assim, mesmo postando, mesmo sendo um conteúdo que perde rápido a relevância, eu conseguia rivalizar com os caras, sabe? Eu conseguia ter o mesmo número de views ou até mais, muitas vezes aqui. Então, apesar desse canal aqui, ele não conseguir ter atingido o meu objetivo, que era de fato virar editor de vídeo, eu consegui, como eu falei anteriormente lá, eu consegui literalmente o mesmo dinheiro em um mês, né? Você vê aqui que eu comecei a ganhar 6 de setembro. E acho que 6 de outubro já tinha R$ 300 aqui. R$ 360, que era literalmente o que eu ganhava, né? Assim, juntando os vídeos ali que eu trabalhava para aquele cara. Sendo que era um trabalho bem mais chato, bem mais... Por tudo que eu listei, né? Não vou repetir. Mas isso daqui me trouxe uma experiência de caramba. Então não preciso me humilhar para aquele cara. Além disso, obviamente, me trouxe mais um caramba, eu consigo criar esse canal, né? Porque para mim o que de fato... determina que você conseguiu criar um canal, conseguiu de fato administrar, além de ter alcançado isso daqui, né, que é o canal, ele se manter relevante, por mais que eu esteja, acredito que mais de um mês sem postar vídeo. Pois é, eu tô desde outubro sem postar vídeo, hoje é dezembro, então já tô há mais de meses aí sem postar vídeo. O canal ainda consegue ser relevante sozinho, ainda consegue gerar view diariamente e dinheiro também, né? O que isso daqui é um objetivo legal. O que pra mim determina que esse canal aqui ele teve um sucesso não é o fato de cada vídeo ser o primeiro aqui dessa lista, mas sim o fato de que o meu novo normal são mais de 1000 views, sabe? Pra um canal que anteriormente o normal não era nem pegar 100 views, tá ligado? Então eu delimito por isso. Pra mim, após um período você percebe, caramba, meu novo ponto mais baixo, assim, o meu pior cenário é 1000 views. Isso é lindo, tá ligado?
para anteriormente, né, comparando comigo mesmo, ser 100 views, então acho que isso demonstra um certo progresso. E aí, obviamente, que eu vou continuar com esse canal, eu tenho planos para ele, mas o fato de eu conseguir fazer esse canal ter sucesso, ele foi primordial para eu decidir o que é que eu ia fazer com aquele cara, né? Como é que eu ia agir com ele, se eu ia continuar me humilhando ou não. E aí foi quando, de fato, eu decidi o que eu quero fazer, né? Já que eu cortei a relação com o cara e aí, de fato, eu decidi o que eu queria fazer. Eu percebi que eu queria, de fato, tentar ganhar dinheiro com o YouTube ainda. Não, tentar não, né? Que isso é coisa de medíocre. Eu vou ganhar dinheiro com o YouTube. Por quê? Por que eu quero ganhar dinheiro dessa maneira na internet? É a única maneira que existe? Não. Mas é a habilidade que eu tenho agora, rapaziada. Então eu acredito que, primeiro, que é o que eu gosto, né? É o que genuinamente eu quero fazer. Essa palavra genuína é muito forte. E para melhorar, né? Para poupar tempo, eu não preciso aprender do zero uma habilidade nova. Eu sei editar, cara. Eu sei reconhecer as ideias de vídeos interessantes. Eu sei aplicar um vídeo. Eu sei fazer um roteiro. Então eu vou tentar, mais uma vez, cara. Que ideia medíocre. Eu vou conseguir ganhar dinheiro com canais no YouTube. Essa é a minha ideia principal, certo? Então, esse daqui foi o vídeo, como eu falei, né? Quando eu tomo uma decisão, eu gosto de fazer algo prático. E esse vídeo aqui, apesar de eu perceber, de eu parar várias vezes, a minha voz tá ruim, eu percebi que eu não falei de maneira tão clara, né? Mas eu tô iniciando. E o que eu quero fazer é, de fato, aqui um canal de uma maneira bem transparente, né? Em que eu vou trazer, além de documentar o que eu tô fazendo, eu também quero trazer o que eu aprendo, sabe? Porque eu percebi que enquanto eu ia falando aqui, isso clarificava demais a minha ideia, mano. Isso me dava mais certeza ainda de como eu não quero voltar pra esse cara, sabe? Pô, parece até que é meu namorado, mas de como ele fica ele fica chamando, sabe, de volta e tal, e como eu não quero ficar com uma pessoa medíocre dessa. Então isso clarificou pra mim, e eu percebo que, né, quem já estudou na vida sabe que quando você tenta explicar algo pra alguém, fica muito mais fácil você perceber, isso daqui eu não sei, caramba, eu preciso me esforçar mais aqui nesse ponto, pra fechar tudo, ou então simplesmente, só de você explicar, já clarifica a ideia que foi o que eu acabei de falar aqui, e reforça, né, aquilo dentro de você e tal. Então, eu percebi o seguinte, né, esse canal aqui eu vou usar dessa maneira. Só que eu já tenho uma ideia bem clara na minha mente de como vai funcionar. Eu vou funcionar como eu sou um cara sozinho, sabe, rapaziada? Então eu tenho muitas ideias. E aí eu não posso, primeiro de tudo, eu não posso aplicar todas essas ideias, senão não vai funcionar nenhuma. Como eu sou sozinho, eu não vou conseguir colocar em ação nenhuma delas. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar por projetos, vou trabalhar por sprints. Então vai ser o seguinte, eu vou me dedicar a um projeto em tal canal, que eu já tenho esses projetos definidos. Nesse meio tempo, enquanto eu termino um projeto e inicio outro, eu faço vídeo pra cá. Pode ser um vídeo de documentando, que de fato eu acabei de fazer, ou um vídeo também explicando algo, ou um vídeo tapa na cara de vocês, tá ligado? Aprendendo algo que de fato me fez mudar. Como vai ser poucos vídeos, né, a gente vê, vai ser poucos vídeos de fato, eu quero fazer vídeo de qualidade, então eu não... E também, vamos ser sinceros, né, pô? Que adianta eu postar vídeo pra caramba, que eu tenho ideia pra isso, se o vídeo ele não tem muito valor, sabe? Você, assim, nesse período aqui, sinceramente, eu não ligo muito pra view, porque a ideia, rapaziada, é que eu quero vender algo pra vocês, né, mano? Então, eu entendo que falar de maneira transparente, ser verdadeiro com vocês aqui, e de mostrar algo que de fato te ajude em alguma coisa, sabe? Que é o tal do conteúdo de valor, que se você aprender aquilo, aplicar, você vai ver, caramba, funciona o que esse cara ensinou, sabe? Eu vou ganhar sua confiança e eu sei que em algum momento eu vou conseguir desenvolver algo que resolva um problema de vocês e aí eu vou vender esse algo, sabe? Simples assim, eu vou ser bem sincero, essa é a ideia. Só que, obviamente, eu vou ensinar tudo que eu aprendi aqui e eu acredito que isso não será um produto, esse meu ensinamento. Vai ser, de fato, algo para atrair vocês e conquistar a confiança de vocês. Então, a minha ideia inicial é essa, trabalhar por sprints, colocar vídeos de qualidade aqui, que pode ser mais de um ou não, eu não sei. Depende das ideias que eu tive, depende dos aprendizados que eu tive em cada projeto. E aí eu vou sobreviver, basicamente, ainda me prostituindo na porra de portfólio, né? Como editor de vídeo. Não pra esse cara, mas eu vou fazer isso com prazo, né? Até eu conseguir ganhar dinheiro com canais no YouTube, tá ligado? Então a ideia inicial é essa, acho que eu não vou me alongar mais. Muito prazer em conhecer todos vocês, meu nome é Dalton Bernoulli. Não sei se eu vou apagar esse vídeo no futuro, se eu não quero mostrar pra vocês esse meu nome, mas esse é o meu nome e esse daqui é o canal Genuinamente. Muito prazer em conhecer todos vocês e até o próximo vídeo.